Professor José Roberto em mais um Nos Limites da Teologia, no nosso quadro Nas Línguas Bíblicas. E aqui, inicialmente, apelando para o meu Novo Testamento Interlinear, grego-português, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, está escrito assim, Evangelho segundo João, capítulo 1, primeiro versículo: Enarche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Então, uma tradução literal desse versículo, conforme consta, é: em o princípio era o verbo, e o verbo estava junto a Deus, e Deus era o verbo. As nossas Bíblias, para a tradução da palavra logos, algumas vezes optam pela palavra verbo, outras vezes pela própria palavra. Na nossa Bíblia aqui de estudo, palavra-chave hebraico-português da CPAD, da editora CPAD, aqui a tradução de Almeida nos dá a seguinte possibilidade: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Um dos textos mais recentes no grego do Novo Testamento, o de Nestlé Aland, e aqui eu já tenho, que foi publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, a 28ª edição. Nesse versículo, o texto bíblico diz: Enarche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Precisamos refletir aqui a respeito de algumas coisas. Inicialmente, o termo enarche, ou enarche, esse termo grego remete aqui no texto joanino à abertura da Bíblia hebraica, conforme está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, no primeiro versículo, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit. Então, no princípio. E esse princípio é um princípio que foi estabelecido pelo próprio Deus, muito embora nós não sejamos capazes de colocar no tempo e no espaço, mas nós sabemos que nesse princípio que Deus estabeleceu, pela sua soberana vontade, nós sabemos que esse Deus foi o Deus que, conforme está lá no livro do Gênesis, criou todas as coisas, e conforme nós lemos aqui na abertura, no prólogo do Evangelho segundo João, nesse princípio, em hologos, era a palavra, era o discurso, era a própria expressão de Deus. Então, essa expressão divina, essa dabá, essa palavra divina, teve um momento no tempo e no espaço que ela se tornou carne, conforme está aqui no versículo 14. O texto grego diz: kai hologos sarx egeneto, kai eskenosen en himin, ou seja, e a palavra egeneto se tornou carne. Esse termo carne é um termo polissêmico, com vários significados na língua grega. Tanto pode significar o corpo físico, como pode significar uma natureza de pecado numa linguagem paulina, mas aqui nesse contexto, carne dá a ideia da própria condição humana. Então, o verbo, que é Jesus, na sua pré-existência, ele se faz carne. E ele não era um espírito, ele era carne. Então, é preciso que nós entendamos que, no contexto dessa passagem, João está dialogando contra o gnosticismo, que era uma doutrina que estava se espalhando, inclusive no contexto da igreja, a partir de influências filosóficas helenistas, negando a corporeidade do próprio Cristo. E Cristo é o Logos, ou Logos, que se fez carne. E esse verbo
interessante aqui do versículo 14 do capítulo 1, esquenosen, é o verbo tabernacular. E ele tabernaculou, ou seja, ele fez morada no meio de nós, ele fez habitação no meio de nós. E é bom nós destacarmos que o plano de Deus de fazer habitação no meio dos homens vai desde o jardim do Éden até a sua consumação, que nós lemos lá no livro do Apocalipse, quando será plena a habitação de Deus no meio dos homens, das mulheres, da humanidade. Mas em Cristo nós tivemos uma experiência dessa habitação divina, quando o próprio Verbo, o próprio Logos, se fez carne e habitou no meio de nós. E esse verbo, esse Logos, essa palavra, kairologos em proston theon. O texto grego nos dá a ideia, a partir dessa preposição pros, que o verbo e o Pai, não é? O próprio Deus, eles estavam um de frente para o outro. E nós temos aqui uma percepção já teológica, evidentemente, a partir de uma interpretação, primeiramente, da própria divindade desse verbo. Então, esse verbo é um verbo divino e é um verbo que está com Deus. E mais do que isso, esse verbo é Deus. É o que está dito na conclusão desse versículo. Kai theos em hologos, ou seja, essa palavra, esse discurso, esse verbo que se encarnou, que habitou no meio de nós, que esteve conosco, que fez morada em nosso meio, não era apenas um homem, um mártir, um iniciador religioso, é o próprio Deus que se fez carne, que se fez habitação em nosso meio. Então, essa revelação bíblica a partir desse texto de João 1:1, muito embora alguns tentem especular a respeito de se esse Deus era um Deus menor, um demiurgo, um Deus minúsculo, mas aqui pela passagem e o contexto bíblico, nós entendemos, inclusive gramaticalmente, que se refere ao próprio Deus e à própria figura de Jesus, que é Pai, Filho e Pai em uma harmonia, proston, ou seja, um de frente para o outro em harmonia, trabalhando e atuando no processo da salvação divina. E foi justamente por esse motivo que, conforme destacou Santo Anselmo em um dos seus textos clássicos, foi justamente por isso que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E João complementa no versículo 14, e vimos a sua glória, né? E vimos a sua glória. Te doxan autu doxa hos monogenos para patros pleres caritos ou haritos kai aleteias. Ou seja, e vimos a sua glória, glória como unigênito para patros, né, do Pai, pleres, cheio de quê? Haritos ou haritos, graça. Então, essa encarnação do Verbo nos traz a graça, o favor imerecido de Deus para as nossas vidas, e mais do que isso, cai aletheias, e a verdade. E a verdade aqui não é um mero sofisma, nem um conjunto de pressuposições filosóficas. É o próprio Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Bem, aqui professor José Roberto vos fala no seu canal Nos Limites da Teologia, nesse quadro Nas Línguas Bíblicas. Convidamos você a assinar o nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e continuar prestigiando nosso trabalho, que é feito com amor, com dedicação, com o objetivo de continuar divulgando o ensino teológico e da Palavra de Deus. Forte abraço, saudações em Cristo e até o nosso próximo vídeo.